Voltamos para o segundo bloco do programa O Produtor Quer Saber. Nós estamos recebendo Mauro Ozaki, que é pesquisador do CPEA, e falando aí sobre os resultados, então, do segundo seminário sobre o projeto Campo Futuro na área de cereais, fibras e oleaginosas. Mauro, no primeiro bloco a gente traçou um panorama principalmente da soja, né, dessa safra 2015 e 2016, já projetando 16, 17. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os resultados, né? Como é que foi o Campo Futuro durante 2016, em que regiões passou nesses painéis com cereais, fibras e oleaginosas? Desde maio, né, deste ano de 2016, nós começamos a percorrer 11 estados, 30 municípios. Então, de norte a sul, abrindo a fronteira, né, das diferentes regiões produtoras de soja desse país, e milho e soja e trigo, né? Aí uma parte do algodão na região oeste da Bahia e sul do Piauí, vendo a radiografia da safra 15/16. O contraste é que nas regiões que nós já comentamos anteriormente, que teve baixa produtividade, todas essas regiões não conseguiram pagar o custo de produção. Então, esse é o maior impacto da safra 15/16 para a soja. O milho verão nessas mesmas regiões que tradicionalmente são cultivados, também não conseguiram ter saldo positivo, porque aquilo que nós tínhamos planejado para verão virou segunda safra, a segunda safra não teve chuva e também não conseguiu colher nada para milho na região de Maranhão e de Uruçuí. O milho segunda safra, de forma geral, também foi trágico, porque todos nós tínhamos feito uma boa safra de soja, estávamos com a expectativa boa, o preço do milho não estava ruim no final de 15, né? Vendemos bem antecipadamente parte da produção. Quando nós semeamos, esperamos, agora vai bem a lavoura, choveu, só que a chuva cortou antes do esperado, abril, nada de chuva, tá? E foi uma produtividade muito abaixo do que nós estávamos esperando. Aquilo que nós vendemos antecipadamente, que era metade mais ou menos da produção, virou 100% da produção. Então, se o produtor, em média, estava estimando umas 100 sacas de soja, 100 sacos de milho, colheu em média 50, 40 e pouco, vamos falar de 50 sacas por hectare de média, que virou 100% da safra dele. Só que ele já tinha vendido isso aí. Então a receita bruta dele era baixa, o custo dele ficou alto. Então, pela primeira vez em todo o levantamento que nós temos aí de 10 anos do levantamento do projeto Campo Futuro, nós vimos a rentabilidade negativa em todas as regiões produtoras, isso de norte a sul. Então, exceto só a região de Cascavel, que teve uma colheita boa, as demais, todas elas, saldo negativo. Então, isso trouxe para nós o que nós tínhamos ganho na soja na primeira safra, nós devolvemos aí com saldo negativo com o milho segunda safra. Então, meio que quase que zerando o saldo safra 15/16. Né? Então, para a safra, de forma geral, do sistema de produção soja mais milho segunda safra, poucos aí conseguiram ter saldos positivos. Né? Boa parte zerou um pouquinho de negativo. O que preocupa é que esse capital de giro que era utilizado pelo produtor para a safra 16/17, você tira parte desse dinheiro. Numa época em que os créditos estão mais escassos, os créditos estão mais caros e o processo seletivo para a distribuição de crédito é maior. Né? Então a ficha corrida ali aumenta para ver se empresta ou não empresta dinheiro. O gerente não vai emprestar dinheiro tão fácil como safras anteriores, quando tinha-se mais crédito, a taxa de juros era mais barato e o índice de inadimplência era menor. Então tudo isso dificulta para a próxima temporada também para o milho, segunda safra. Aí complica. Fala um pouquinho para a gente quais os pontos de destaque em relação aos custos, né? Quais os principais custos que mexeram ou surpreenderam ou faz parte já do histórico nesta área, nessas cadeias? Historicamente, o que nós temos observado, e não é de hoje, né? É o avanço do uso, né, da necessidade do controle das pragas, em especial esse ano por conta de um clima mais seco, já era esperado isso, mas algumas pragas que não eram pragas alvos começaram a tornar pragas primárias, exemplo da Spodoptera na soja, que é coisa do milho, mas de repente está entrando na soja por conta da ponte verde que nós falamos, que você tem soja no verão, milho na segunda safra, na região já tem um algodão, alguma coisa, então a praga ela fica rodando nessas regiões e acaba tendo alimento o ano inteiro. Então o que não era praga da soja vira praga, começa a tornar praga porque ela está com fome, quer comer.
Então ela começa a ter esse tipo de surgimento. E a mosca branca é uma praga nova que nós temos observado e reportado pelos produtores, principalmente do Mato Grosso, né? E isso preocupa um pouco, tá? A Helicoverpa já é bastante conhecida, mas já aprendemos a controlar mais, a falsa medideira. Essas pragas foram mais evidentes nessas regiões, tá? Que a gente viu. E em termos de praga no sul, mais a ferrugem por conta do excesso de chuva. Isso são clássicos, não tem nada assim de diferente em termos de pragas, mas a necessidade de controle dessas pragas tornaram mais interessante. Os custos aumentam. Com o aumento, infelizmente, a estrutura que nós temos para regularizar novos ingredientes ativos não são mais fáceis. Há uma certa burocracia muito grande que não favorece o produtor rural, pelo contrário, ele tem que usar produtos antigos, menos eficientes. A liberação na Anvisa é devagar. Eu acho que não é somente a Anvisa, mas é todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo é culpado nesse segmento. Porque a burocracia. A burocracia, ela não precisamos denominar ninguém, mas todo mundo tem uma parcela de culpa, mas quem sai prejudicado é o consumidor, porque se nosso sistema fosse tão ágil quanto é lá fora, se lá fora tem a mesma garantia de ingrediente ativo, que tem eficiência lá, por que nós não temos possibilidade de usá-lo e o nosso consumidor também tem um produto mais eficiente? Então, eu acho que nós precisamos repensar na estrutura que nós temos para que realmente nós tenhamos mais competitividade e consiga controlar as pragas com produtos modernos mais eficientes. Não deixar os produtos antigos somente com patente, mas que tenha tantos genéricos, que é o que nós temos mais no exterior. No Brasil você tem bastante produtos controlados e menos patente, e nos países tem mais com patente quebrada. Dá competitividade para eles e não para nós. E nós precisamos de competitividade. Agora, dentro desses painéis, né, como é que foi o comportamento dos produtores na hora de se divulgar esses custos? Né? Fechou com o que ele mais ou menos estava acompanhando, tirando o efeito clima? Eu acho que assim, foi o ano mais difícil que eu fiz na região Nordeste. Eu acho que eu nunca vi um semblante tão triste de um produtor que investiu tanto, apostando na lavoura e ver que ele não foi por incompetência dele, mas que foi acima disso que ele não conseguiu pagar as contas. Pessoas honradas querendo pagar seus compromissos, mas não sabia como. Isso é muito triste. Isso não é bom para ninguém, nem para a cidade, nem para ele. Isso foi o que mais me sensibilizou e como filho de produtor, se sente que isso não é legal. E há uma necessidade de aquilo acontecer e ficar melhor porque é bom para todo mundo na região, o efeito multiplicador é muito bom. Então esse foi o que me marcou mais, né, em termos de produtor que estão apostando, querem continuar, como todo brasileiro tem essa fibra de produzir, mas esse foi o que me marcou não jogar a toalha ainda, mas estão esperançosos, mas a gente torce que essa safra 16/17 seja muito boa para ele, para conseguir recuperar e voltar a prosperar lá, né? Na região sul não, já é um pouco mais tranquilo tal, mas também nunca foi tão fácil produzir soja no sul, por conta das condições climáticas. Quando vem uma laninha, por exemplo, eles que sofrem com a seca. O El Niño já é um pouco o inverso. Então, esse ano foi positivo para eles, não para o pessoal norte, mas esperamos que essa balança se equilibre, né, para o bem do setor produtivo. Agora, dentro dessa perspectiva, né, de custos, você acredita que já para o próximo ano os custos podem baixar ou ainda vão ter um aumento? Foi atípico 15, 16? Dá para se repetir 16, 17? Vai muito com relação à rentabilidade que nós estamos presentes. Como a safra de 15, 16 foi uma safra negativa de forma geral, na segunda safra, por exemplo, em algumas regiões, não há muito espaço para elevação de custo, mesmo porque ninguém está sobrando tanto de dinheiro quanto no passado, né? Tem muito produtor com situações complicadas, vai ter que refazer o seu processo produtivo, pensar nova forma de produzir, nova forma de fazer os seus manejos de controle de pragas, porque do jeito que nós intensificamos não se sustenta, tá? E nós temos que imaginar que a safra 16, 17 é desafiadora exatamente por isso. Nós estamos elevando o custo de produção. Fertilizante internacionalmente recuou, dólar tem voltado, então não tem porquê o impacto fertilizante vai ser menor. Semente tem subido significativamente pelas novas tecnologias. É óbvio que você
traz um novo produto, tem uma nova proposta, um novo conceito de produto, só que ela está, assim, né, o valor dela tem subido muito mais que a resposta que o produtor tem observado no campo. Então eu agradeço ao pesquisador Mauro Ozaki, do CPEA-Esalq, pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.